Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o NarutoBR e hoje eu vou te contar como foi o percurso entre as três histórias, Talismã 1, 2 e 3. Como foi escrever todas elas juntas e montar a saga Talismã. Bom, no finalzinho ali de Talismã 1, eu passei todo o ano de 2019 terminando a saga Talismã, de escrever ela, os roteiros, e aí em 2020 começou a produção de Talismã. Eu escrevi o livro em 6, 7 meses e nos outros meses seguintes a editora estava produzindo e tudo mais. 2020. Aí eu fui revisando, teve várias correções, várias revisões, a gente foi tendo várias adaptações, depois a história está completa, eu introduzi várias coisas dentro do conteúdo, e aí quando eu terminei de escrever o Talismã 1, passou 1, 2 meses e eu já comecei a escrever Talismã 2. E aí quando eu comecei Talismã 2, eu comecei a produzir as ideias ali, os roteiros, os rascunhos, e já comecei a produzir as músicas. As músicas de Talismã 2 vieram antes da história. Eu selecionei as músicas que eu queria encaixar no contexto dos personagens e pra história, e ali estava a música Meu Talismã, que era a música tema da história em si, que não entrou na primeira, então eu peguei um trecho do refrão de Meu Talismã, de Talismã 2, e já coloquei em Talismã 1. Foi uma das grandes adaptações que eu fiz, justamente para fazer essa conexão de que a história ia ter uma continuação e uma continuidade. Logo após lançar Talismã 1, eu já estava produzindo ali, já tinha começado a escrever Talismã 2, e ao mesmo tempo que eu fazia a correção e a revisão de Talismã 1, eu já trabalhava em Talismã 2 e adaptando ali em cada passo que eu ia escrevendo, ia relendo. Então, conforme eu ia escrevendo Talismã 2, eu ia relendo Talismã 1 para seguir dando continuidade à sequência e não perder nenhum dos dois elementos e nenhuma história estar em desacordo uma com a outra. Da mesma forma foi com Talismã 3. Depois de um longo período escrevendo Talismã 2 e relendo Talismã 1, eu lancei o livro Talismã 2 e comecei as correções. As correções de Talismã 2 e também passou uns 2, 3 meses comecei a montar e planejar Talismã 3. Então, ao mesmo tempo que eu estava escrevendo Talismã 3, eu estava revisando e corrigindo Talismã 2. Atualizei e agora sigo escrevendo Talismã 3 e também, ao mesmo tempo que eu fiz Talismã 3, eu terminei a história e já fiz as outras sequências. Logo de cara já fiz mais 5 histórias da saga Talismã, completei a saga. Agora eu estou revisando o Talismã 3 e revisando as histórias da saga. Então foram esse processo de 2019, 20, 21, 22, 23, 23, fazendo e produzindo a saga Talismã, tudo em massa ao mesmo tempo. Então praticamente eu tive um espaço de 2 a 3 meses longe de cada história. E ao mesmo tempo que eu escrevia uma, eu revisava a outra. Tudo para fazer sentido, sabe? Não tinha como escrever a continuação sem ter ciência exata do que estava ali no segundo e do primeiro livro, e do segundo pro primeiro, e do terceiro pro segundo. Então essa conexão, essa ponte entre os 3 livros de Talismã é o processo de estar trabalhando ao mesmo tempo em todos eles, e a história fica fresca na memória, então a gente acaba se envolvendo um pouco mais, e acaba prestando atenção nesses detalhes que a gente acaba deixando passar. E aí os erros que tinham em Talismã, talvez algumas coisas que não estavam erros, mas alguma coisa que poderia ser melhor explorada, melhor trabalhada dentro da história, eu fiz isso em Talismã 2, e as coisas que dá para melhorar em Talismã 2, a gente busca a perfeição em Talismã 3. Então é todo esse conjunto, as histórias foram criadas juntas, e a parte mais importante é que cada uma teve um processo diferente. Em Talismã 1, eu escrevi a história primeiro, e originalmente ela não tinha canções dentro da história, a gente só contava ali na narrativa as fases da banda BR, o que a banda BR estava passando, e aí as músicas foram incluídas depois para fazer sentido na história e montar a história do Thales Mendes. Logo em seguida, para a segunda história, as músicas vieram primeiro, pensando mais no foco na banda BR, nesse repertório, e também nas tramas de cada personagem que eu ia ter que trabalhar melhor, então as músicas iam conversar com o que os personagens estavam passando, então eu tive que compor e escrever justamente pensando nos problemas dos personagens, encaixando alguma coisa ali pessoal. E para Talismã 3, o foco era já a própria história, então eu tive que reler todos os cadernos que eu tinha escrito os roteiros originais de Talismã até 2019, então de 16 a 19 foram escritos roteiros que eu tive que reler todos eles. E depois para Talismã 3 eu fui montando, fui selecionando e fui colocando ali todas as ideias e falei, bom, isso aqui eu vou trabalhar em tal momento, isso aqui eu vou adicionar depois, isso vai pro final, isso vai pro começo. Então eu comecei a separar as partes e montar as partes do quebra-cabeça, que tem coisas de Talismã 5 que entraram em Talismã 3, porque até então não tá programado ter Talismã 5, então eu juntei as 8 histórias ali, muito dessas 8 histórias em Talismã 3, foi um conjunto, porque Talismã 3 acaba contando o que aconteceu em 3, 4, 5 e 6. 4 histórias adaptadas em uma, dos roteiros originais. E aí depois tem as sequências, os Guardiões, a Protetora, os UBRs, e tudo isso foi sendo adaptado ao longo do tempo. Foi uma grande aventura, eu
consegui concluir as etapas de Talismã, mas sem deixar a história. Então já estou desde 2016 a 2023 ao todo trabalhando na saga Talismã para desenvolver o melhor trabalho possível, e também ao longo do percurso eu fui desenvolvendo várias ideias. Talismã filme, Talismã série, Talismã curta, Talismã peça de teatro, teve várias obras, e cada roteiro dessas obras que eu criei, cada ideia que eu fui desenvolvendo, ajudaram no processo de criação dos livros. Por exemplo, uma coisa que eu estava planejando pro filme de Talismã acabou entrando em Talismã 2. E uma coisa que eu estava desenvolvendo para uma obra de teatro de Talismã acabou entrando em Talismã 3. Então a saga foi crescendo e foi evoluindo, e esse foi o processo de começar entrar um novo processo, mas não abandonar e todo momento voltar à origem de Talismã, a essência, para que todas as histórias tivessem a mesma magia, a mesma continuação e também a mesma magia, e estivessem todas em harmonia com Thales Mendes, a Bando BR, e a história, o centro da história, Talismã.